Esses dias aconteceu uma coisa estranha comigo que tá se tornando mais comum do que deveria. Eu tinha acabado de almoçar, tava simplesmente exausta. Uma sexta-feira, depois do almoço, ali, acho que era umas 2 horas da tarde mais ou menos, e eu não tinha nada urgente pra resolver, não tinha nenhuma pendência daquela semana, e eu pensei em deitar e descansar um pouquinho, né? Relaxar um pouquinho, começar a relaxar ali pro final de semana. Aí eu fui cair na besteira, e esse foi o meu primeiro erro, de abrir o Instagram. E aí eu comecei, né, a ver várias influenciadoras que eu acompanho, que eu gosto bastante, né? Correndo na rua, indo treinar, lendo um livro, viajando, lançando um curso, ganhando dinheiro. E de repente me veio uma sensação estranha, sabe? Um descontentamento com a minha própria vida. Uma sensação ruim, sabe? Aquela sensação de insuficiência mesmo, que você sente que você não tá fazendo o suficiente. E aí logo depois veio a culpa por estar querendo descansar, né? Principalmente porque era logo depois do almoço, em uma sexta-feira ainda, né? Não era nem final de semana também. E aí eu comecei aquele diálogo interno comigo mesma, né? Comecei a falar pra mim mesma que eu não tinha nenhuma pendência, eu não tinha nada urgente pra resolver, eu já tinha feito todas as entregas que eu precisava fazer naquela semana, eu tinha cumprido boa parte das minhas metas, então eu tinha ido pra academia 3 vezes naquela semana, eu tava comendo direitinho, tinha feito as minhas leituras, eu tinha feito tudo aquilo que eu me propus a fazer, tudo aquilo que eu tinha planejado fazer naquela semana. E aí me veio essa pergunta na cabeça, né? Tão simples e desconfortável. Se eu saísse das redes sociais hoje, será que eu ainda me cobraria tanto assim? Vocês já se sentiram assim também? Como se nada que vocês fizessem fosse o suficiente? Será que essa pressão que a gente sente é realmente nossa? Ou será que é só reflexo de um mundo em que a gente vive onde todo mundo parece estar vencendo o tempo todo? Eu quero conversar sobre isso no vídeo de hoje com vocês. Tô sentadinha aqui, sem muita edição, simplesmente pra gente bater um papo sobre redes sociais, sobre dopamina, produtividade tóxica, comparação. Tem uma coisa que ninguém fala, a gente acorda cansado e vai dormir exausto. Não porque fez muito durante o dia, mas porque pensou demais em tudo aquilo que a gente não fez. E sabe o que alimenta esse ciclo? A comparação silenciosa que rola todas as vezes que a gente abre um aplicativo de rede social. Sempre vai ter alguém ali no Instagram que correu 5 quilômetros e ainda são 6 horas da manhã. Você tá ali na sua cama, abrindo o olho, faz 1 minuto que você abriu o olho, pegou o celular, tá ali com remela no olho ainda, nem jogou o cobertor de lado, mas já tem alguém ali no seu Instagram que correu 5 quilômetros e são 6 horas da manhã ainda. E aí vai ter um outro alguém que já leu o 3º livro do mês, um terceiro faturando ali 6 dígitos com algo que parece super fácil de fazer. É inevitável, né? Você olha pra sua rotina e pensa: eu tô atrasada, eu não tô fazendo o suficiente, eu deveria estar fazendo mais, o que eu tô fazendo com a minha vida? Mas será que isso é seu? Ou é só uma culpa emprestada do feed? Na verdade, a psicologia chama isso de comparação social ascendente. Essa teoria diz que, de fato, a gente tem a tendência de avaliar o nosso valor e o nosso desempenho nos comparando com outras pessoas. E aí, quando a gente se compara com alguém que, na nossa visão, parece estar em um nível superior ao nosso, imediatamente vem os sentimentos de insuficiência, de inadequação, porque a gente se compara com o resultado final das pessoas e não com o processo. E quase sempre a gente ignora o contexto também. Você se cobra para ter o corpo daquela influenciadora, mas muitas vezes você ignora o fato de que por trás daquela foto, e não é sempre, mas pode ser que sim, tem cirurgia, tem lipo, tem uma equipe de profissionais, desde um nutricionista, um personal na academia, tem uma mulher que nunca foi mãe, por exemplo, tem uma biologia, porque cada um de nós tem uma biologia diferente. Às vezes ela tem mais tempo para se dedicar ao corpo, às vezes ela trabalha com isso, é uma influenciadora fitness, então ela pode passar ali horas na academia, porque além de treinar, ela tá trabalhando também. A gente ignora tudo isso e simplesmente compara o nosso corpo com o dela.
E às vezes você se compara com aquele jovem de 25 anos, pode ser um influenciador, pode ser alguém que saiu, sei lá na revista da Forbes, né, que é o CEO mais jovem daquela empresa, ou construiu uma empresa milionária sendo jovem antes dos 30 anos, e aí você compara isso com a sua realidade e esquece de entender, né, que existe um contexto por trás de tudo isso. Você não sabe qual foi a jornada dessa pessoa, quais foram os privilégios, inclusive quais foram as coisas das quais ela precisou abrir mão, ela precisou abdicar também. Você não sabe quão difícil foi todo esse processo, toda essa jornada. E aí, às vezes, você acha que tá vivendo menos porque você não viaja, e parece que todo mundo lá no feed do Instagram tá viajando, já viajou e tá curtindo as férias em Paris, e você nunca saiu nem do seu estado. E você esquece que às vezes você tá se organizando, se planejando, tá investindo em outras coisas, às vezes você tá investindo na sua independência financeira, na sua casa própria, na sua saúde mental ou física. Então, a gente esquece de analisar tudo isso, né? E aí, você sabe o que a neurociência mostra? Que essas comparações, elas disparam o mesmo sistema límbico ligado ao estresse e à ameaça social, especialmente a amígdala, né? Que ela é envolvida, tá ali no nosso cérebro, e ela é envolvida no medo e na vigilância, né? É como se o seu cérebro disparasse um alerta e entendesse que você tá perdendo, que você precisa correr porque você tá perdendo tempo e você precisa fazer, e ó, só do jeito que eu falo aqui você já entende que isso tudo ativa ansiedade, autocobrança, hipervigilância. Você nunca sente que fez o suficiente, que está fazendo o suficiente, e parece que você sempre precisa fazer mais e ser mais e ter mais, mesmo que muitas vezes você nem saiba o que esse mais representa. E aí você começa a construir a sua autoimagem e a sua autoestima com base no feed. A sua régua vira o desempenho alheio e a sua identidade vira um reflexo do outro. Mas você esquece de lembrar que o feed é um recorte, que é simplesmente a versão esteticamente editada de uma realidade que você não vive e não conhece. Parece clichê, mas a gente precisa urgentemente começar a entender que a única comparação justa é aquela que a gente faz entre quem nós somos hoje e quem nós somos ontem. Não dá para comparar o nosso processo com o processo das outras pessoas. Se você tá vendo a história, conhecendo a jornada de outra pessoa, você precisa sim estar constantemente cuidando de si mesma para olhar para aquilo como uma inspiração para você mesma melhorar aspectos da sua vida que você deseja melhorar, mas cuidar muito para que isso não vire autocobrança. E aí, você já reparou como a gente às vezes abre o Instagram sem nem perceber? Você tá ali, às vezes deitado no sofá, pega o celular e você abre o Instagram e de repente se passaram 40 minutos e você nem se deu conta. Acontece que o nosso cérebro é movido por dopamina, que é basicamente um neurotransmissor relacionado com a recompensa, o prazer. E as redes sociais, elas são perfeitas para ativar esse sistema. Curtida, like, comentários, vídeos curtos, tudo isso te entrega picos de dopamina rápidos e fáceis, mas isso também tem um custo. O que acontece é que o nosso cérebro não foi feito para lidar com esse nível de estímulo constante. E quanto mais ele recebe esses picos rápidos e fáceis de dopamina, mais ele se acostuma. E aí, coisas simples como cozinhar, caminhar, praticar um hobby, ler, acabam perdendo a graça. Essas coisas acabam não competindo com o nível de estímulo que o TikTok oferece em 30 segundos. Pior, essa busca constante por novidade e prazer acaba moldando o seu comportamento. E é por isso que cada vez mais, né, a nossa geração e a geração mais nova sente tanta dificuldade em fazer coisas como abrir um livro para ler. Vocês entendem que ler acaba se tornando algo chato quando você compara com o celular na mão que tá o tempo todo te mandando ali pro seu cérebro imagens e muitas vezes vídeos curtos, por exemplo, né? Eles são rápidos e dinâmicos, então é uma cena e depois já muda para outra cena e aí pula uma letra na tela e aí tem uma chamada e aí... Vocês entendem? É rápido, é veloz, então ler um livro, parar ali, ficar ali meia hora lendo um livro e virando páginas acaba sendo chato e desconfortável até, né?
Então, é uma coisa muito importante da gente parar para pensar. E será que a resposta é sair das redes sociais? Eu vejo muita gente falando sobre isso, né? Muitos vídeos, inclusive aqui no YouTube, sobre pessoas que escolheram sair das redes sociais. E eu confesso para vocês que eu estive numa conversa, num diálogo comigo mesma a esse respeito, né? E aí eu comecei a procurar a medida certa das coisas, porque eu acho que a resposta não é sair, não é deixar, não é desinstalar o aplicativo, mas você precisa ter autocontrole, você precisa desenvolver autocontrole, saber dizer para você mesma, para o seu cérebro, agora é momento de ler, agora é momento de ver os meus videozinhos bobos no TikTok. E aí quando a gente fala sobre limite, né, e sobre autocontrole, a gente volta também para aquela parte da comparação que eu acho que talvez seja até mais difícil, né? Que é entender o quanto é suficiente para você, o que é suficiente para você. Muitas vezes a gente não sabe o que é suficiente pra gente, a gente vive vidas editadas pelo que é importante para os outros. A gente constrói a nossa vida com base naquilo que é importante para as outras pessoas, porque a gente não sabe o que é importante pra gente. E aqui entra um conceito da psicologia também, que a psicologia vem debatendo muito, né? Que é o conceito da produtividade tóxica, né? Acho que vocês já devem ter ouvido falar sobre isso também. Isso é quando a busca por resultados vira compulsão. Você não consegue descansar mais sem sentir culpa, que é basicamente o que eu contei pra vocês no início desse vídeo, né? Que eu tava sentindo. Você não consegue comemorar suas conquistas sem pensar no próximo passo. E isso acontece porque a gente vive em um ambiente onde estar ocupado virou sinal de valor. Se você não estiver rendendo, se você não estiver produzindo, se você não estiver construindo coisas, então parece que você não tem valor, você não tem valor. Só que a produtividade real não é sobre fazer mais coisas. É sobre conseguir fazer o que importa pra você e saber parar depois. O problema é que a gente pensa muito também sobre o que as outras pessoas estão pensando a nosso respeito, né? A gente sempre acha que as outras pessoas estão olhando para nós, né? O que as outras pessoas estão pensando do fato de eu não ter o carro do ano, de eu não ter a casa mais bonita do bairro, o que meus vizinhos estão pensando da minha casa não ser a mais bonita, o que as pessoas estão olhando para minha vida e pensando a respeito do meu sucesso, de quem eu sou, do que eu sou capaz. A gente acha que as pessoas estão se importando demais com o que a gente está fazendo, né? E existe um nome para isso, né? Que é o efeito holofote, né? E esse é um fenômeno, né? Que ele mostra como a gente superestima o quanto as outras pessoas estão prestando atenção em nós. A gente sente como se todo mundo fosse reparar no que a gente está fazendo. Se a gente erra em algo, se a gente desaparece das redes sociais, se a gente fala de uma forma diferente, se a gente muda algum aspecto em nós. Mas aqui vai uma verdade desconfortável e que é libertadora ao mesmo tempo. Ninguém tá olhando para você, as pessoas só estão preocupadas com elas mesmas. E a verdade é que saber disso tira um peso das nossas costas, né? Porque aí você não precisa mais manter essa presença, essa necessidade de ser forte o tempo todo, de ser o melhor o tempo todo, de correr atrás de coisas o tempo todo. E você pode começar a simplesmente existir fora do palco. E aí vem a pergunta, né? Se você saísse das redes sociais hoje, o que te faria sentir orgulho de si mesma? O que guiaria os seus dias sem essa comparação? Sem ter ali o Instagram te dizendo que tem alguém melhor ou numa posição melhor do que a sua? O que você faria? Você conseguiria medir o seu progresso sem likes? Você conseguiria celebrar suas vitórias sem postar nos stories? A gente chama isso de motivação intrínseca, que é basicamente não fazer algo pela recompensa externa, mas pelo significado interno. É quando você limpa a sua casa e se sente em paz, mesmo sem ter ninguém olhando. É quando você escreve um texto e sorri, mesmo sem postar. É quando você escolhe o que é importante pra você, não o que vai impressionar as outras pessoas.
A verdade é que talvez você não precise de mais um planner. Talvez você de fato precise só de um abraço, de uma pausa, de uma tarde em uma sexta-feira sem fazer nada. Você não é preguiçosa e nem desorganizada. Você só tá sobrecarregada de estímulo, de comparação. Seu valor não tá no quanto você produz, nem no quanto você mostra. Tá no quanto você se permite existir no mundo, ser no mundo, mesmo quando ninguém tá olhando. Agora, para finalizar, vem cá, deixa eu te contar uma coisa. Você pode ir mais devagar. Você já tá se saindo bem.